Capítulo 10. Autodisciplina. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? A pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Este é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. O homem possui outros apetites que ele necessita controlar? Sim, muitos outros, mas esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Quando o homem torna-se mestre desses 3 desejos, ele desenvolveu autodisciplina o suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz. Tenha certeza de que eles são desejos naturais, mas eles também são perigosos porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Eles colocam em seus estômagos tanta quantidade quanto combinações de comidas, os quais a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis, quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal, quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer, mas as coisas são como são, e neste caso, conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho, porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine, se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto, como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com o seu sistema intestinal com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas, se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. E todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é o grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa, com grande enema, e observe que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos, após os seus intestinos terem sido liberados. Por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimentos.
Nunca pensei na autointoxicação como sendo dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos? Bem, vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controla os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domina todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. Como se pode dominar a emoção do sexo? Pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem à procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza. Pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Sim, onde o sexo não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. Existe alguma relação entre sexo e liderança? Sim, todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são altamente sexuados, mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações. O hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas? Não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam para o controle hipnótico através do hábito da alienação. Por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar, é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo. Você quer dizer pela sua afirmação que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Não. Eu quero dizer que sexo, como todas as outras forças disponíveis para um homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir ao homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio, se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que possui autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? O maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética, que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa, destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os assuntos. Eu gostaria que você respondesse a minha questão de uma outra forma, dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer, se for dominada e transmutada. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, através da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve, melhor do que qualquer coisa, para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém um sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ao revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sobre quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Não.
Elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é aquele que ele é o método que a natureza utiliza-se para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar. Pelo que eu estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha. Ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria. Por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através de seus pais e das escolas? Ambos negligenciam isso porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. A maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar às suas crianças? Sim, tanto eles quanto os professores das escolas. Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? Está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Pelo que eu estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem. Essa era a minha intenção, para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada, isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ele começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente, sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir, como parte do conhecimento necessário, informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação. Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos, agora, sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos hábitos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos, no momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que, por sua vez, automaticamente inibe o pensamento com exatidão. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos e, por sua vez, fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. O hábito de autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele possui justamente o efeito contrário quando aquele que se convida a falar atrai atenção. Geralmente, ele atrai para si condições desfavoráveis. Sim, quais são as outras desvantagens desse hábito? A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros. Mas não é verdade que um orador que possui uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de outros através do poder da sua oratória? Sim, um orador que possui o dom da fala realmente possui um ativo de tremendo valor na habilidade
de impressionar as pessoas pelo seu discurso, mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais à personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com a emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outro sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões, que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. E sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária através da escrita? Elas também sofrem da falta de autodisciplina? Uma das maiores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios, ou até mesmo escritores de livros best-sellers, e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais, são frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos. Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer através da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer em escrever opiniões não solicitadas. O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas pelas quais podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-los. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas, porque conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiota essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal, a coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores, e você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras. Eu não tinha ideia, Sua Majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas. Mas agora que você trouxe o assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada, e que no futuro custaram-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria um alto salário. Esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada de diabólico, exceto o poder da lei natural. Em toda a criação, em todos os universos, não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que possua o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas. Não existe ser humano algum, agora vivendo ou que já tenha vivido, e absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta, que tenha o direito ou poder de privar o outro de seu privilégio de exercitar os pensamentos livres e independentes. Esse privilégio é único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios desse privilégio, ou por negligenciá-lo, ou porque já foi tirado deles por seus pais ou instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são auto-evidentes, não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição. Mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem para onde nem a quem apelar? Deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. E o que é essa força? Eles mesmos, a força de seus próprios pensamentos, a única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Tudo o que você diz parece lógico, mas por que eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Vamos voltar para os 7 princípios. Você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos 7 princípios.
Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora, vá em frente e descreva os outros 5 princípios que você ainda não mencionou. Indique quais as suas funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina. Primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que meus 2 instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle de sua própria mente. Como você pode ver, dessa forma os 7 princípios são 7 passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas. Os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica? Isso é verdade? Sim, essa é a outra forma de dizer a verdade.